Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cássia de Língua Portuguesa e hoje a gente vai falar sobre poesia e poema. Mas afinal, o que é poesia? O que é poema? Não é a mesma coisa, Pro? Não é a mesma coisa, gente. Não necessariamente, tá? A gente vai entrar nesses méritos ainda. Na verdade, a poesia, ela tem a ver mais com o sentimento, uma forma de manifestação artística que a gente tem. Né? Essa manifestação artística pode vir de diversas formas, né? Essa manifestação artística faz parte de uma das 7 artes tradicionais, como o cinema, a dança, a música, o teatro. Né? Ela faz parte disso tudo, né? Ela envolve tudo isso. Né? E ela é um gênero literário, na verdade. Ela não é um gênero textual, ela é um gênero literário. Ela tem mais a ver com a literatura, com o sentimento, com essa exploração de sentimentos, tá? E isso é poesia. E a gente pode ver poesia em tudo. A gente pode ver poesia no pôr do sol. A gente pode ver poesia quando a gente vê o nosso crush. A gente pode ver a poesia no momento que você vê, de repente, seu filho dormindo, né? Que eu acho que é um momento mais poético atualmente da minha vida, né? Você pode ver poesia quando você tá feliz, você vê tudo bonito, né? Você pode ver poesia até mesmo no momento triste também. Você pode ver poesia no momento que você vê uma cena triste e você se comove com aquela cena te chateia, te machuca de alguma forma, mas mesmo assim, a empatia é um sentimento bonito, né? Então, a poesia tem mais a ver com essa ideia sentimental. Já o poema, ele é estrutural, ele é o formato, né? O poema, ele é o gênero textual, tá? Ele tem um formato específico que o caracteriza como poema. É um texto que tem um formato específico. Esse formato é o seguinte, ele vai ter o título, ele vai ter as linhas, que são os versos, ele vai ter um conjunto de versos, que serão as estrofes. Podendo ter uma ou mais estrofes, né? Não tem uma quantidade certa para ser considerado poema, né? Pode ter uma ou mais estrofes, podendo ter ou não rimas. Quando o poema ele não tem rimas, a gente chama esse poema de poema com versos brancos, tá? Ele pode ter métrica e pode não ter rima. Então, não necessariamente o poema é obrigatório que o poema tenha rima, mas ele tem que ter versos e ele tem que ter estrofes, tá? Tem poema em prosa, mas aí a gente fala em outra situação, em outra aulinha, ok? Então, a estrutura é que torna o poema esse gênero textual, que torna o poema. O poema pode ser uma poesia? O poema, ele pode ser uma poesia, mas não é obrigatório que ele seja uma poesia, tá? Ele pode... o que está sendo falado no poema pode ser algo muito bonito, pode despertar sensações, sentimentos. A maioria dos poemas são poesia, mas nem todos são. Por exemplo, o poema do vaso chinês. Tem um poema que se chama O Vaso Chinês, gente. Ele é lindo. Um poema extremamente trabalhado. Coisa linda. Mas tudo isso só para falar de um vaso. Só descrevendo um vaso. Então, na verdade, aquilo não gera um sentimento. Você fica assim, nossa, é um poema muito bonito. Mas não gera sentimentos, né? Os parnasianos gostavam muito disso, né? Dentro da literatura, teve um momento que as pessoas gostavam mais da métrica, mais do poema bem trabalhado, do que, de fato, gostavam do que se estava falando, né? Era mais o formato ser bonito do que o conteúdo ser bom, né? Mas a gente tem poemas que não são poesias. Por exemplo, esse que descreve um vaso chinês, tá? Mas na maioria dos casos, o poema ele acaba sendo também uma poesia, tá ok? Poemas que também não se enquadram nessas estruturas, né? Esses tipos de poemas dependem muito da característica de cada um. Cada poema vai ter uma característica diferente de acordo com o que o seu autor quer transmitir, tá bom? E a gente tem vários jeitos de transmitir esse poema. Por exemplo, no soneto. O soneto é um tipo de poema extremamente trabalhado. Ele é formado por 2/3
dois quartetos e dois tercetos. Troquei, gente, foi mal. Dois quartetos, o que é um quarteto? É um conjunto de 4 versos. Terceto, conjunto de 3 versos. Então a gente tem vários poemas aí, tá? Um poema pode levar a uma música, por exemplo, você pode fazer um poema e esse poema se tornar uma música, né? Que antes da música, assim, do som, né, que a gente coloca na música, ela também foi um poema, tá bom? Nosso assunto de poema e poesia. Eu vou narrar um trecho de um poema, que é uma poesia, que é do Oswald Montenegro, Metade. É uma situação que eu amo, um poema que eu amo, né? Tá como música, mas ele só é narrado na voz do Oswald Montenegro. E eu acho uma coisa, assim, linda, maravilhosa. E quem tiver a oportunidade de ouvir, claro, da boca dele, né? Porque quem sou eu, né mesmo? Mas vamos lá. O trechinho que eu vou narrar, né, que eu vou proclamar, vamos dizer assim, é o trechinho final desse poema Metade, que diz o seguinte: que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela mesma não saiba, e que ninguém tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer, porque metade de mim é a plateia e a outra metade a canção. E que minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é o amor e a outra metade também. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima aula.